Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos de volta a essa segunda parte da Maria Lívia. Nós estamos aqui ansiosos para mostrar essa segunda parte para você. Eu e a Maria Lívia não víamos a hora de estar aqui com vocês para mostrar logo essa segunda parte, como fazer toda essa parte aqui acima do pescoço dessa boneca charmosa com vocês. Se você ainda não me conhece, se você está chegando aqui neste canal através desse vídeo, saiba que este canal é dedicado a amigurumi, em sua grande maioria bonecas, porque eu falo que fazer bonecas vicia. Cuidado, gente. Faz uma e você vai querer fazer outra, vai querer fazer outra, vai querer fazer outra. Então, se você está me conhecendo agora, seja muito bem-vindos. Todos são muito bem-vindos aqui. E já aproveita, já se inscreve no canal, porque eu tenho certeza que vai ter algum material aqui que vai te encantar. Tenho certeza absoluta, tá? E já deixa o seu like, já aproveita, já mete o like aí, já deixa seu like no vídeo, porque vale super a pena essa segunda parte da Maria Lívia. E compartilha também este conteúdo com quem você gostaria de que fizesse uma boneca dessa com você ou para você, por que não? Então é isso, gente. Vamos para essa segunda parte. Com muita alegria, com muita leveza, porque eu acredito que essa energia fica impregnado no produto, fica impregnado no amigurumi, e quem recebe também vai receber toda essa energia de amor, de leveza e de carinho com que foi feito este brinquedo. Tá bom? Então, um beijo no coração de cada um e bom crochê para você. Até já! E aqui estamos nessa fase da boneca. Eu tô aqui com esse suporte para o pescoço, para você ter ideia, né, que você precisa neste momento pensar no que você vai fazer como suporte para o pescoço, principalmente porque estamos lidando com uma boneca pequena, então a circunferência aqui é menor, né, você vai precisar adequar algo menor, né, e ao mesmo tempo menor e firme, né, que não se dobre, para que a cabeça realmente fique ali certinha, tá bom? Eu não vou trabalhar neste momento com ele aqui dentro, é só para você ter ideia de que você já precisa ter isso em mente, tá? Então, vamos lá, vamos começar a subir a cabeça da bonequinha, e essa próxima carreira, a primeira carreira da cabeça, você vai fazer 4 pontos e um aumento por 2 vezes. Temos aqui, neste momento, 10 pontos de base. E fazendo essa primeira carreira de 4 pontos e um aumento por 2 vezes, você vai ficar aqui com 12 pontos de base, tá? Então, vamos lá. Primeira carreira, 4 pontos e um aumento por 2 vezes, para ficar com 12 pontos de base. E aqui eu tenho a primeira carreira finalizada, né? Lembrando que ela foi feita de 4 pontos e um aumento por 2 vezes. Neste momento aqui, 12 pontos de base, tá bom? E vamos para a segunda carreira, e ela será de 12 aumentos, ok? Então, serão 2 pontos para cada ponto de base, e vamos ficar aqui na circunferência com 24 pontos. Então, segunda carreira da cabecinha, 12 aumentos. E aqui está a segunda carreira pronta. Neste momento temos 24 pontos de base. Lembrando que essa carreira ela foi feita de 12 aumentos. Então, 24 pontos. Vamos para a terceira carreira, e nela você fará 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Tá? Então, na nossa terceira carreira, 3 pontos e um aumento por 6 vezes, e ficaremos aqui com 30 pontos de base. E aqui está a minha terceira carreira pronta. Neste momento eu tenho 30 pontos de base. Lembrando que essa carreira ela foi feita de 3 pontos e um aumento por 6 vezes, ok? 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vamos para a quarta carreira, e a quarta carreira você fará 4 pontos e um aumento por 6 vezes, ok? Então, quarta carreira, 4 pontos e um aumento por 6 vezes, para finalizar a carreira com 36 pontos.
E aqui está a quarta carreira pronta, lembrando que ela foi feita de 4 pontos e um aumento por 6 vezes. Tenho neste momento 36 pontos de base e vamos para a carreira de número 5. Nessa carreira, continuamos a aumentar e ela será de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Tá? Então, 5 pontos e um aumento por 6 vezes na volta, vamos terminar ela com 42 pontos de base, beleza? Vamos lá? Quinta carreira, 5 pontos e um aumento para ficar com 42 pontos de base. E aqui está a quinta carreira finalizada. Neste momento eu tenho 42 pontos de base. Lembrando que essa carreira ela foi feita de 5 pontos e um aumento por 6 vezes. Então, 42 pontos de base. Vamos para a sexta carreira e nela você fará 6 pontos e um aumento por 6 vezes e vai ficar aqui na circunferência com 48 pontos de base. Então, vamos para a sexta carreira, 6 pontos e um aumento por 6 vezes. E aqui está a minha sexta carreira finalizada. Neste momento eu tenho 48 pontos de base. Lembrando que essa sexta carreira ela foi feita de 6 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos para a sétima carreira e ela vai ser de 7 pontos e um aumento por 6 vezes, tá? Então, carreira de número 7, 7 pontos e um aumento por 6 vezes para a gente ficar aqui na base com 54 pontos. E aqui está a carreira de número 7 finalizada. Neste momento eu tenho 54 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 7 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 8 e continuamos a aumentar. Ela será de 8 pontos e um aumento por 6 vezes, para ficarmos aqui na circunferência com 60 pontos de base. Tá bom? Então, carreira de número 8, 8 pontos e um aumento por 6 vezes para ficar com 60 pontos. E aqui está a oitava carreira pronta. Neste momento, eu tenho 60 pontos de base. Lembrando que ela foi feita de 8 pontos e um aumento por 6 vezes. 60 pontos aqui na minha base. E com esses 60 pontos, nós faremos 13 carreiras, tá? Serão 13 voltas de 60 pontos. Então, estamos na 8, a 9, a 10, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21. 13 carreiras, né? Eu vou da 9 até a 21, fazendo 60 pontos baixos, ok? Encontro vocês quando estiver com as minhas prontas aqui, beleza? Então, 13 carreiras de 60 pontos baixos e eu já volto. E aqui eu tenho o resultado após as 13 carreiras, né, de ponto sobre ponto, tá bom? Então, fica assim neste momento. Agora, chegou a hora da gente colocar os olhinhos. Eu escolhi olhinhos na cor pretinha, né? E número 12, tá? 12 milímetros. Mas antes da gente colocar os olhos, eu vou pedir para que você encontre o centro do rosto. Para isso, eu faço assim, olha. Eu dobro mesmo, alinhado aqui com o centro da boneca, para encontrar o centro do rostinho, tá? E marco com um alfinete. Bom, tá aqui. Ok? Encontrei o centro do rostinho para eu poder colocar, né? Posicionar melhor os olhinhos, tá? Agora, os olhinhos, eles serão colocados entre as carreiras 14 e 15. Nós paramos aqui na carreira de número 23, certo? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Desculpa, 21, ok? Eu fui conferir, é 21, né? Então, aqui, se aqui é a minha carreira 21, eu vou contar de baixo para cima, de cima para baixo, desculpa, até eu encontrar a carreira de número 14. Então, aqui, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 e 14 é de baixo. Então, aqui eu tenho a carreira de número 15 entre a 14 e a 15, certo? O centro do rostinho. Vou contar. Os olhos, a distância entre eles instalados é de 10 pontos. Então, eu vou contar 5 pontinhos para cá. Deixa eu pegar outro, peraí. 1,
2, 3, 4, 5 pontinhos para cá e 5 pontos pro outro lado para ir o outro olhinho. Deixa eu pegar um alfinete. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui. Bom, agora é só posicionar os olhos, lembrando que são os olhinhos instalados, tá? Então, olha, a borda do olhinho vai ficar aqui do lado do alfinete. Então, é 10 pontos de distância deles instalados. Não vou colocar o olho aqui onde tá o alfinete, porque senão vai dar diferença de 2 pontos para dentro e 2 pontos aqui também, tá bom? Agora é só posicionar os olhinhos e eu já volto com vocês. E aí estão os olhinhos instalados, né? Inclusive com as travas de segurança. E a partir deste momento, eu recomendo que você comece a trabalhar com o suporte instalado. Inclusive, se tiver espaço vazio aqui no pescoço, coloque um pouco de enchimento, um pouquinho só, para que não abra seus pontos, porque aqui o pescoço já é estreitinho, né? Então, é só para realmente não ficar com sobras aqui no pescocinho. E vamos começar a fechar a cabeça, lembrando de que você precisa ir direcionando, né, enchimento aqui para a base da cabeça, para que não fique nenhuma dobra, nenhuma curva, tá bom? Então, é importante realmente encher bem aqui embaixo, enquanto ela ainda está aberta, porque depois vai ser difícil você direcionar o enchimento necessário aqui para baixo, tá bom? E vamos para a carreira de número 22. Como eu disse, a gente vai começar a fechar e ela vai ser de 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar aqui na cabeça com 54 pontos de base, tá? Então, carreira de número 22, 8 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 22 finalizada, lembrando que ela foi feita com 8 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, neste momento, temos aqui 54 pontos e vamos para a carreira de número 23. Vamos sempre diminuir um pouquinho a cada carreira a partir de agora, certo? Então, a carreira de número 23 é 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. No final da carreira 23, estaremos aqui com 48 pontos. Então, 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aí está a carreira de número 23 finalizada. Neste momento, temos 48 pontos de base e ela foi feita de 7 pontos e uma diminuição por 6 vezes, certo? Carreira de número 24, a próxima carreira. 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 42 pontos. Então, próxima carreira, carreira de número 24, faça 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 24 finalizada. Neste momento, 42 pontos de base, ok? Essa última carreira, 24, ela foi feita de 6 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 25 e ela será de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para ficar com 36 pontos de base. Então, carreira de número 25, 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 25 finalizada. Neste momento, eu tenho aqui 36 pontos de base. Ela foi feita de 5 pontos e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vamos para a carreira de número 26 e ela será de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E no final dela, teremos 30 pontos. Carreira de número 26, a próxima, faça 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 30 pontos. E aí está a carreira de número 26 finalizada. Eu tenho neste momento 30 pontos de base. Lembrando que essa carreira foi feita de 4 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 27 e ela será de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes, para a gente ficar aqui com 24 pontos, tá? Vai colocando enchimento, principalmente direcionando lá para a parte de baixo, porque daqui a pouco vai ficar difícil chegar enchimento lá, né? A não sei que você tenha um instrumento apropriado, mas como não é o meu caso, eu vou empurrando mesmo com os dedinhos aqui, para ter certeza que não vai faltar, tá vendo? Ó, neste momento, ó, tá bem
bem murchinho aqui ainda, então eu tenho que colocar mais, tá bom? Então, vamos lá, carreira de número 27, vamos fazer agora. Ela é de 3 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar com 24 pontos. Carreira de número 27 finalizada. Temos aqui neste momento 24 pontos de base. Vamos para a carreira de número 28 e ela será de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes para ficar aqui na base com 18 pontos. Então, próxima carreira, carreira 28, faça 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 28 finalizada. Neste momento eu tenho 18 pontos de base e ela foi feita de 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. Vamos para a carreira de número 29 e continua a diminuir. Vai ser um ponto e uma diminuição por 6 vezes para ficar aqui com 12 pontos, tá? Carreira de número 29, um ponto e uma diminuição por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 29 finalizada, tenho 12 pontos de base. Eu vou colocar mais um pouquinho de enchimento aqui e vamos finalizar a cabeça. Faça agora 6 diminuições na volta, tá? E eu volto pra gente arrematar o fio, beleza? Então, a carreira de número 30, faça aí 6 diminuições. E aqui está a carreira de número 30 finalizada. Fiz 6 diminuições, cortei o fio, vou puxar para fazer o arremate, tá? Deixei uma sobra para conseguir manusear melhor aqui a agulha, tá bom? E agora, olha, é só passar por todas as alcinhas da frente da carreira anterior, pelas 6 alcinhas. Então, 1, 2... E vamos fazendo assim até o final. 3, 4. A penúltima, vamos lá, 5. E agora a última, 6. Agora eu vou puxar essa linha, mas eu vou puxar com muita delicadeza, bem devagar mesmo, para não deformar em nenhum momento a peça. Tá vendo? Bem delicado, puxe devagar, vai puxando aos poucos, tá? Vai ter cabelo aqui em cima, mas a gente pode fazer uma peça bonita mesmo, onde vai ficar escondidinho, certo? Para ter certeza que isso não vai se desmanchar de forma alguma, dá um nozinho, né? É melhor garantir. Não vai desmanchar, porque vai ter cabelo aqui em cima, como eu falei. Agora, olha, pelo centro do anel, você vai entrar e vai sair num ponto qualquer para cortar o excesso, tá? E assim fica um círculo bem fechadinho, bonitinho, mesmo que vai ficar escondido, ó, ele fica perfeitinho, tá vendo? Então, é isso, a cabecinha está finalizada. Agora, a gente vai partir para fazer o afundamento dos olhinhos, nariz, bordar o rostinho, as orelhinhas. Ainda tem bastante coisa para fazer aqui. E agora, depois de fechar a cabeça, vamos fazer o afundamento dos olhos, tá bom? Então, vamos aqui entrar num ponto qualquer aqui atrás. Lembrar de entrar bem no centro do ponto e não pegar nenhuma linha, né? Bem entre um e outro. Sair num dos cantinhos, eu vou sair aqui no cantinho exterior do olho de um deles, né? Ó, bem aqui, bem rente ao olhinho, tá vendo? Vou puxar, vou deixar uma sobra aqui, eu preciso de uma sobra. Se você conseguir fazer olho a olho, eu acho que é bem mais fácil. Faz um olho, afunda, depois vai no outro olho, faz o outro olho. Tá? Eu vou entrar aqui neste canto, vou sair num pontinho qualquer aqui em cima, tá? Só pra gente fazer a linha certinha ali. Ó, agora eu vou entrar com essa linha embaixo do olhinho, tá vendo, ó? Eu vou colocar ela aqui embaixo do olhinho para esconder. Entrei, só não pode deixar essa aqui entrar,
tá? Ó, se a gente puxar aqui, é que essa aqui tá andando, mas vamos lá. Tá vendo que já vai afundar? Beleza. Então, fizemos esse olhinho. Vamos fazer o outro olho. Eu vou entrar aqui pelo mesmo local. Você já poderia ir direto, tá? Eu fiz assim só pra você ter noção de como é feito. Eu vou sair aqui no cantinho do olho, ó, percebe? Bem no cantinho, bem no centro dele. Vou fazer a voltinha e vou entrar num pontinho do outro lado. Deixa eu só sair num outro ponto aqui em cima, só pra gente ver se vai ficar certo, e esconder este fio embaixo do olho. Entrou, ok. Vamos ver se vai dar certo? Ó, eu vou puxar este fio aqui pra este olho, e este fio que tá lá atrás, a primeira ponta pro outro olho. Tá vendo? Ele vai afundar, vai fazer o afundamento, tá? Agora, com este fio que tá aqui, eu vou voltar com ele, entrar aqui no mesmo pontinho e vou voltar com ele aqui, tá? Pra finalizar. Eu vou finalizar com vocês, só vou fazer esse processo e já volto. Então, estamos assim, não fiz os puxões ainda, vou fazer agora. Eu só trouxe a linha até o mesmo ponto de onde tudo começou. E agora, gente, é só puxar de uma forma delicada. Você vai puxar uma ponta, vai afundar um olho. Vai puxar a outra ponta, vai fazer o afundamento do outro olho, tá? Cada ponta afunda um. Tá vendo? Essa ponta afunda esse daqui. E essa ponta afunda esse daqui, tá? Então, veja aí qual é a profundidade que você gostaria que eles ficassem. Eu não gosto tão fundo, tá? Que acho que fica mais compatível quando você vai fazer algum tipo de bichinho, mas não boneca. Boneca eu gosto de algo mais sutil, só para fazer mesmo a cavidade ocular, nada muito fundo, tá? Então, ó, pra mim aqui ainda já tá bastante, até demais, tá? Então, feito isso, você encontrou a profundidade que você quer? Vem aqui atrás, dá um nozinho. Dá um nozinho duplo, só pra garantir, né? E esconde o fio. Se você já cortar aqui, o fio já vai esconder sozinho, tá vendo? Pronto, tá aí. O afundamento foi feito e agora a gente parte para fazer os outros bordados do rosto. Para a gente bordar o narizinho. Tá vendo essa linha que passa aqui, que pega um olhinho aqui e outro olhinho aqui embaixo? Eu pulo ela e venho na de baixo, tá? Então, olha, é essa linha aqui de baixo onde a gente vai bordar o narizinho. Eu encontro o centro do rosto, de acordo com os olhinhos, tá? Então, eu acho que é mais um. Eu acho que é mais um. Acho que seria aqui, tá? E marco esse aqui como uma referência de centro. Pego um outro alfinete, ou nem precisa, como você já tem a referência do centro, eu vou fazer o narizinho um ponto pra cá e um ponto pra cá. Então, eu vou entrar com uma agulha, vou sair aqui e vou fazer a volta até aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui embaixo pra ficar mais fácil pra demonstrar pra vocês. E vou sair neste ponto aqui, bem do ladinho esquerdo do meu narizinho. Deixo uma pontinha lá para costurar depois, para fazer um nozinho, e vou fazer uma volta até o outro ponto do lado. Isso, tá? Este alfinete você já pode tirar. Vou fazer mais uma voltinha. Assim. Pronto. E a partir daqui, eu vou fazer aquele outro bordadinho de narizinho, que eu acho que fica muito legal também, em que eu faço isso, ó. Deixa eu só ajustar. Pronto. Eu entro com a agulha e vou fazendo voltas aqui.
ó. Tá? Vai arrumando as voltinhas aqui do ladinho, uma da outra, que vai ficar bem bonitinho. Vou terminar o meu, eu só vou fazer essas voltinhas e já volto com vocês. E aqui, ó, eu fiz todo o contorno, né? Eu fui fazendo voltinha por voltinha, cheguei aqui, acabou o espaço, então acabou o nariz de ser feito. Eu vou entrar com essa linha no mesmo lugar aqui e vou sair com ela aqui embaixo. Só vou fazer uma paradinha aqui porque eu não tô enxergando bem lá embaixo. Vamos ver se tá certinho, tá? Bom. Agora, é sair no mesmo ponto onde tudo começou, para que a gente consiga arrematar essa linha e esconder, tá? Pronto, agora é só dar um nozinho e esconder, igual a gente escondeu o ponto, o fio do afundamento dos olhos. Pode até dar uma puxadinha assim para ficar mais justinho, se for do seu gosto. Se quiser um narizinho maior, é só aumentar os pontinhos aqui, onde você pega. Tá? Isso não tem muito segredo. Você pode só fazer assim, que o nozinho já entra e já esconde, e cortar o excesso do fio. E vamos fazer o branquinho dos olhos. No mesmo local onde eu entrei para fazer o afundamento, olha, eu entrei com a linha branca e trouxe ela até uma carreira antes de acabar o olhinho, tá vendo? Ó, aqui tá no limite do olhinho, eu fiz uma carreira antes. E eu vou vir com essa linha branca, né, sair aqui embaixo do olhinho, no centro dele embaixo. Vou entrar e vou sair no mesmo local lá do outro lado. Tá? Então, é só vir e fazer a mesma coisa aqui deste lado. Se você não tiver uma agulha mais alongada, igual a que eu estou usando, você pode fazer paradinhas no meio do caminho, tá bom? Desde que você entre e saia no mesmo ponto, para não ficar marcado, ok? Para não ficar a marca da toalhinha ali que entrou e saiu. Pronto, agora é só contornar aqui até o mesmo ponto, mais ou menos, de onde você fez, e sair com essa linha aqui atrás. Saindo aqui atrás, dá um nozinho, corta o excesso e tá pronto o branquinho dos olhos. E vamos fazer os cílios, tá? Para fazer os cílios, eu vou usar a linha Clea preta, mas eu tô usando fio duplo, tá vendo? Fica um pouquinho mais delicado do que usar a linha amigurumi, mas dá o mesmo efeito se você usar amigurumi no fio simples, tá bom? Então, para isso, olha, eu vou entrar num ponto qualquer aqui em cima da cabecinha e vou sair aqui no canto interno do olhinho, tá? Neste cantinho aqui interno. Mesmo lado, do mesmo jeito que eu entrei com o branco aqui, só que neste ponto aqui do lado de dentro agora. Só vou fazer isso aqui e já volto. Então, aqui, olha, entrei com a linha e saí aqui no cantinho interno do olho. Vai sair fibra, tá? Vai sair pelinho, depois a gente limpa. Vou vir com essa linha mais retinha, tá? Mais retinha, um pouquinho só inclinadinha, ó. Bem pouca coisa inclinada, tá? E vou fazer essa primeira faixa de cílio aqui. Vou entrar neste ponto, deixa eu ver. É tudo no olhômetro, tá, gente? Eu tô fazendo junto com vocês, neste momento, eu não tenho nenhum modelo disso pronto. Tô fazendo aqui, ao vivo, com vocês. Deixa eu só dar uma volta aqui, só pra ficar preso aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. E agora, olha, eu vou entrar aqui neste pontinho. Você percebe que eu passei aqui embaixo, né, do fio, ó. Eu passei com a minha linha aqui embaixo, somente para ficar mais presa, tá? Eu vou voltar com este fio, fazendo um cílio um pouquinho mais para baixo. Tá fazendo um barulhão aí, vocês me desculpem. De carro na rua.
Ó, trouxe mais pra baixo, tá? Vou voltar com ele aqui. E se você quiser fazer um terceiro, você vem no pontinho de baixo. Esses dois já ficou bonitinho, né? Mas se você quiser fazer um terceiro, ó, só vir aqui. Só não deixar esse fio também entrar, ele tem que ficar fora. Pronto. E voltar com este fio lá pra cima. Deixa eu só sair num ponto qualquer aqui, só pra gente ver como é que ficou. Se não foi demais esse último, não, ficou bonitinho. Pronto, agora é só fazer lá do outro lado a mesma coisa, tá bom? Vou fazer o meu aqui e já volto com você. Bom, gente, tá aí o olhinho bordado, fiz a mesmíssima coisa do outro lado, tá? Nada de novo, a mesma coisa. Saí com o fio aqui em cima e agora eu vou dar o nozinho para esconder ele lá pra dentro, né? Como a gente sempre faz. O lado de dentro da bonequinha cheia desses fios, ainda bem que fica tudo escondido. A gente não vê nada. Eu vou deixar para fazer a sobrancelha depois do cabelo, tá? É um tique meu, é um toque meu, eu gosto de deixar ela mais harmoniosa com o rosto depois de colocar o cabelo. Mas se você já quiser aproveitar o fio aí, ou eu vou fazer da mesma cor do cabelo, então dependendo da cor, né, que você for colocar de cabelo, uma sobrancelha preta vai ficar um pouco over, ou talvez não, isso é de cada um. Tá bom? Mas é mais ou menos nessa linha aqui. Eu costumo fazer ela um pouquinho inclinadinha, tá? Mas eu vou fazer mais tarde. Agora a gente vai fazer as orelhas. Para fazer as orelhinhas da boneca, você vai fazer assim, ó, um anel mágico. E vai fazer 5 pontos baixos dentro deste anel mágico, tá? Então, ó, vai fazer 2 iguais, tá? 1, 2, 3, 4 e 5. Pronto, tá pronta a orelha. Tá pronta a orelha. Enrolei tudo pra falar os R's aí, né? Então, é isso. Puxei aqui, orelhinha pronta, tá? Eu vou mostrar como eu instalo elas pra vocês. Deixa eu só cortar aqui. Eu deixo um pouquinho maior justamente por causa do jeito que eu coloco, tá? Eu vou mostrar pra vocês como eu coloco e talvez seja útil também pra você aprender dessa forma ou, né, continuar fazendo da forma como você sempre faz mesmo. Vamos lá? Então, a orelhinha, ela vai ser colocada mais ou menos 6 pontos a partir da orelhinha, do olho, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos aqui. Ela fica mais ou menos na direção do braço. E para isso, ó, eu pego bem o centro do olho para ter isso como referência, tá? Então, eu peguei a ponta, uma das pontas, e coloquei na agulha. Eu vou fazer ela aqui com 2 pontinhos, ó, tá vendo? Passei 2 pontinhos pra cá. Tiro da agulha e vou colocar na outra ponta. E eu vou fazer o processo inverso. Eu vou entrar, deixa eu só tirar os pontos aqui da frente. Eu vou entrar neste local aqui e vou sair lá do outro lado. E agora eu puxo as pontas. Deixa eu só dar a volta aqui. Eu faço isso, tá? Puxo as pontas. E eu não faço muito mais do que isso, não. Agora eu só vou dar uns pontinhos aqui atrás da orelhinha, tá? Aqui atrás, só dar uns pontinhos pra ela ficar firme na cabecinha e vou esconder o fio. É assim que eu costuro a orelha, tá bom? Aí você vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Olá, olá, olá! Passando aqui para te lembrar de deixar o seu like aqui no vídeo, porque a Maria Lívia, ela tá pedindo que o vídeo dela tenha mais likes do que a da Maria Alice. Vai vendo, gente, se ela não está sendo um pouco audaciosa no pedido dela. Então já deixou seu like? Você é inscrito no canal?
Se inscreve, vai, vamos fazer esse canal crescer. Aliás, ele está crescendo de uma maneira muito orgânica, muito amorosa e com a sua ajuda, né? Assistindo os vídeos, compartilhando este conteúdo, deixando seu like, deixando seu comentário. Isso é tudo muito importante para mim, gente, para nós. Beijo, até já! Bom, está aí, cabecinha pronta, olhos bordados, narizinho, orelhinha. Chegou a hora da gente fazer os cabelos, tá? Então, por enquanto, ela fica ali de ladinho pra gente começar a fazer o cabelinho. No anel mágico, você vai colocar 6 pontos baixos. Vai ser a nossa primeira carreira, tá bom? Então, anel mágico, vamos lá. Não, vou começar agora. Agora sim. 1, 2, 3. Desfiou, vamos arrumar. Vida real, né? Aqui a gente como a gente. Vamos lá. 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho aqui neste momento a minha primeira carreira com 6 pontos baixos. Num anel mágico, vou fechar, ok? Não precisa apertar muito neste momento para não dificultar para fazer a segunda carreira, que ela vai ser 6 aumentos. Só que esses aumentos a gente vai fazer eles usando somente a alcinha de trás dessa carreira que a gente acabou de fazer. Então, olha, ó, tá vendo? É a primeira alcinha, a segunda alcinha. A alcinha de trás, eu vou, opa, bati aí, eu vou fazer os aumentos. Tá? Primeiro, segundo ponto. E vou seguir assim, fazendo nos outros também. Tá ok? Então, 6 aumentos, somente usando a alcinha de trás. Para fazer a segunda carreira com 12 pontos baixos. E aqui está a segunda carreira pronta, com 12 pontos baixos. Vamos fazer a terceira carreira. E a terceira carreira, você vai fazer um ponto em aumento, tá? Também utilizando só a alcinha de trás. Então, ó, um ponto. E no próximo eu coloco um aumento. Vou fazer assim por 6 vezes, tá bom? No final, teremos aqui 18 pontos. Então, a terceira carreira, um ponto em aumento, sempre pela alcinha de trás. E aqui está a terceira carreira pronta, neste momento 18 pontos de base. Vamos fazer a quarta carreira, nela você fará 2 pontos e um aumento por 6 vezes. No final teremos aqui 24 pontos na base, ok? Então, terceira carreira, 2 pontos e um aumento. Ah, detalhe, também utilizando a alcinha de trás, tá bom? Vamos lá, ó. Sempre pela alcinha de trás. 1, 2... E agora o aumento, tá bom? Repete isso por 6 vezes para ficar com 24 pontos. Então, está aí a quarta carreira pronta, com 24 pontos de base. Lembrando que essa carreira ela foi feita de 2 pontos e um aumento por 6 vezes. Vamos para a quinta carreira e nela você fará 3 pontos e um aumento por 6 vezes. Mas dessa vez, ó, pode pegar as 2 alcinhas, tá bom? Então, ó, alcinha normal, ó, as 2. 2, tá? Não precisa ser pela alcinha de trás, não. 3, agora o aumento, tá? Vai repetir essa sequência por 6 vezes para ficar com 30 pontos na sua base. E aqui está a quinta carreira com 30 pontos, tá bom? Foi feita de 3 pontos e um aumento. E agora a gente já começa a fazer as mechinhas. A gente vai começar a fazer o cabelinho pela franja, tá? A parte que vai ficar bem na frente da cabecinha. Então, para isso, ó, no próximo ponto, você vem e faz um baixíssimo. E vai fazer 7 pontos baixos, 7 correntinhas, desculpa, 8 correntinhas.
São 8 correntinhas para 7 pontos baixos, tá? Então, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Agora, eu vou pular a primeira corrente e vou voltar fazendo pontos baixos, 7 no total. 1, 2, 3, 4, 5 e o último 6, agora é o último, 7, isso, tá? Então, aqui eu tenho a primeira mecha. Eu tenho que fazer 10 iguais a essa, tá bom? Então, para isso, você vem no próximo ponto, faz um baixíssimo e sobe as 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pula um pontinho de corrente e volta fazendo pontos baixos, tá bom? Vai fazer isso por 10 vezes, eu preciso de 10 mechas iguais a essa aqui, tá? Vou fazer as minhas e já volto. E aqui estão as 10 mechas prontas, as mechas que serão a franja da boneca. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, faremos 5 mechas mais compridas e elas serão da seguinte forma, ó. Do mesmo jeitinho, você vai entrar aqui no próximo ponto, fazer um baixíssimo, tá? Só que agora você vai fazer 56 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 56 correntinhas. E vai voltar fazendo 55 pontos baixos, tá? Serão 5 dessa forma, 5 mechas iguais a essa, 56 correntinhas e volta fazendo 55 pontos baixos, tá bom? Vou fazer uma aqui para mostrar o tamanho dela, para depois eu fazer em off as outras, tá? Só um momentinho, só vou fazer essa mecha com vocês. Então, aqui, ó, percebe que ela é grande, então eu tenho 56 correntinhas aqui, e agora eu vou voltar do mesmo jeito, fazendo pontos baixos. Vou pular o primeiro pontinho da corrente, e a partir do segundo, eu venho fazendo pontos baixos, tá? 55 no total. Então, serão 5 mechas iguais a essa aqui, de 56 correntinhas e 55 pontos baixos. Chegando lá na ponta, dá um baixíssimo no próximo ponto disponível e sobe novamente a 56 correntinhas para voltar fazendo 55 pontos baixos. Eu preciso de 5 mechas iguais a essa. E aqui estão as 5 mechas de 56 correntinhas e 55 pontos baixos. Agora, faremos outras 10 mechas, tá? Um pouquinho mais comprida, pouquinha coisa. Então, você vai vir no próximo ponto e vai subir aqui 66 correntinhas. 66 correntinhas, tá? E vai fazer, na volta, 65 pontos baixos. Serão 10 mechas iguais, ok? De 66 correntinhas e 65 pontos baixos. Vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês. E estamos assim, ó, as 10 outras mechinhas, as maiores prontas. E sobra aqui pra gente 5 pontos, tá? Nesses 5 pontinhos aqui, a gente vai fazer mechas iguais a essas 5 primeiras aqui, tá bom? Então, serão mais 5 mechas aqui pra fechar essa primeira parte do cabelo, 5 mechas fazendo 56 correntinhas e voltando com 55 pontos baixos, tá? Então, aqui eu terminei as maiores, as de 66 correntes, venho nessas últimas 5 aqui e vou fazer com 55 correntinhas. Então, é só colocar no próximo pontinho, como a gente vem fazendo, e sobe 56 correntinhas e volta fazendo 55 pontos baixos, tá? Chegando aqui no final, né, das 5
com as 5 mechinhas aqui no final, você vai fechar no baixíssimo, cortar o fio e arrematar, porque depois a gente vai começar a fazer aqui o caracolzinho com essas alcinhas aqui que estão evidentes, tá bom? Mas eu volto para passar como que a gente vai fazer isso. Por enquanto, mais 5 mechinhas com 56 correntes e 55 pontos baixos. E aqui estão todas as mechinhas, a primeira parte das mechas finalizadas. Temos 2 partes em mechas, tá? Essas que ficam na base, né? Foi a que fizemos juntos agora. Aqui eu terminei, tá vendo? Ó, o fio tá aqui, eu vou passar só por alguns pontos aqui do lado de dentro, arrematar e cortar esse excesso, tá? Agora a gente vai começar a fazer as mechas nessas alcinhas que ficaram aparentes aqui. Você percebe que elas são um espiral, né? Começa aqui e vem, 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 até aqui, certo? São 36 no total, tá bom? E a gente começa aqui de dentro, a fazer aqui por dentro, tá? A subir as mechinhas por aqui. Deixa eu só pegar uma aqui pra ficar, ó, a primeira tá bem aqui, tá vendo? Bem pequenininha aqui, ó. Ela é mais chatinha de pegar, mas depois que pega a primeira, a gente vai fazendo e dá tudo certo. É até mais fácil com uma agulha, né, trazê-la pra fora. Pronto, ó. Tá aqui. É essa mechinha aqui que é a primeira que a gente vai fazer, tá? Então, como que serão essas mechas? Iguais a essas últimas que a gente fez aqui. Elas são de 56 correntinhas e 55 pontos. Não, elas são um pouquinho diferentes, gente. Vamos lá. Eu vou começar aqui, tá? Só que eu vou introduzir um fio. Você vai começar com 56 correntinhas mesmo. Ó, a primeira é sempre a mais chatinha pra chegar. Depois vai bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou subir aqui a 56, tá bom? Então, veja, eu introduzi a linha, essa ponta, eu, com a ajuda de uma agulha, eu vou passar lá pra dentro e também arrematar aqui atrás, tá? Então, subi aqui as 56 correntinhas. Vou pular um ponto, como sempre, pulo o primeiro pontinho de base e vou fazer 10 aumentos, tá? Então, ó, um ponto, segundo ponto. Um aumento, segundo aumento, terceiro aumento, quarto, vamos lá que a gente chega, quinto aumento, sexto aumento, sétimo aumento, oitavo, só mais 2, nono aumento e o 10º, tá? Então, a gente vai fazer 10 aumentos nas pontinhas das mechas para dar um volume no cabelo, tá bom? Então, aqui eu fiz os 10 aumentos, o restante eu faço pontos baixos normal. Vão dar 45 pontos baixos. Todas as mechas vão ser iguais. Essas 36 mechinhas que a gente vai fazer aqui nas alcinhas são iguais. 56 correntinhas, pulo o primeiro ponto, 10 aumentos, 45 pontos baixos. Vai para a próxima alcinha e faz a mesma coisa, tá? Para fazer um cabelo um pouquinho diferente, o que que eu vou fazer? A cada 2 mechas dessa cor, eu vou colocar uma num tom mais claro, tá? Que é esse tom aqui que eu não sei dizer o nome, mas eu vou pesquisar e eu vou colocar na descrição do vídeo ou nos materiais utilizados, tá? Então, a cada 2 mechas dessa cor, eu vou introduzir este fio, não vou cortar esse, tá? Vamos supor aqui, deixa só um minutinho. Vamos supor aqui, ó, eu vou passar para a mecha que eu vou fazer colorida, tá? De uma cor colorida não, de uma cor diferente. Eu vou fazer um baixíssimo e vou
para minha próxima mecha. Bom, vamos ver se eu consigo explicar de uma forma diferente, vai. Essa mecha aqui é da cor normal, predominante. A próxima mecha é da cor predominante. Essa mecha que eu faria na cor diferente, eu vou introduzir este fio e faço nessa cor. Ela vai ser avulsa, então da mesma forma que eu introduzo, eu corto o fio e arremato por dentro, tá? Daí, com esse fio aqui que eu estou conectado, eu vou simplesmente pular e fazer o próximo, tá? Eu vou fazer aqui a troca do fio com vocês, porque na verdade não é uma troca de fio, mas só para você ter uma ideia de como eu vou fazer, tá bom? Vou fazer só as duas dessa cor aqui e já volto pra gente fazer a de cor diferente. Como eu falo, opcional, tá? Eu vou fazer dessa forma para ficar um cabelo um pouco diferente. Então, aqui, eu fiz uma mecha, agora eu faria outra da mesma cor, depois eu faria uma de cor diferente. Mas vou só fazer a de cor diferente para já demonstrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, eu não vou fazer nada aqui, eu deixo por enquanto, não corto esse fio. Lembra que essa é a cor predominante do cabelo, não vou cortar, vou deixar aqui aí. Na próxima alcinha disponível, que é essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a linha na cor que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um cabelo iluminado, certo? Com uma cor um pouquinho diferente, um tom mais claro. Então, eu vou só introduzir aqui a linha. Vou fazer os arremates como a gente faz de costume, tá? Vou subir as 56 correntinhas, 1, 2, eita, tá escapando, 3, 4, opa, eita que tá difícil. Vou fazer aqui as correntinhas, fazer todo o processo de 10 aumentos na ponta, 45 pontos baixos. E aqui, para dar continuidade pro cabelo, eu simplesmente vou fazer isso aqui no próximo ponto, ó. Deixa eu só pegar minha linha aqui, né? Eu vou vir aqui, ó, e vou vir no próximo ponto e vou continuar como se nada tivesse acontecendo, tá? Então, eu venho aqui, faço um baixíssimo, ó, e vou subir a próxima mecha da cor predominante do cabelo, tá? Então, essas aqui intermediárias de cores diferentes, você introduziu o fio, fez todo o processo, voltou fazendo os pontos baixos aqui. Quando chegar aqui no final, você vai cortar e vai passar as sobras desses fios com a ajuda da agulha lá pra trás e vai arrematar, tá? Então, mechas que você vai ter começo e fim, você vai cortar a linha. A única mecha que você não vai cortar a linha são as mechas da cor predominante. Você simplesmente pula essa mecha e continua a vida, tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer esse cabelinho. São 36 iguais, não vai mudar o tamanho, tá? Só vai ter essa diferenciação aí da mechinha de outra cor no meio do caminho. Beleza? Então, vamos lá, que tem bastante trabalho agora, até eu voltar aqui com vocês. Mas assim que eu terminar o meu, eu trago aqui, volto aqui para mostrar para vocês o resultado deste cabelo aí diferente, né? Com cores diferentes. É como se fosse luzes nesse cabelo ruivo. Até mais, gente! Bom, voltei aqui com o cabelinho finalizado e essa é a minha sugestão para que você fixe na cabeça, tá? Então, aquela primeira parte de cabelo, veja, ela vai ser toda coladinha. Faça uma linha imaginária aqui retinha, não torta, igual a minha aqui, certo? Eu fiz aqui só para demonstrar para vocês, eu vou arrumar tudo isso, tá? Ó, franjinha aqui na frente, tá bom? E essa aqui, essa parte aqui de cima, eu vou deixar toda solta mesmo, tá? Não vou amarrar, mas você pode, inclusive, né, após fazer essa linha aqui imaginária, trazer essas mechas pra cima e fazer um cabelo preso, né? Vai ficar super legal, ó. Tá vendo?
São sugestões aí para que você faça um penteado na sua boneca, ou a criança que vai receber também brinque dessa forma, tá? Agora eu vou fixar, eu passo cola, mas eu também faço alguns pontos com agulha e fio da mesma cor, para que não ocorra nenhum acidente aí, né? Algum desgaste da cola com o tempo, enfim. É uma precaução para que isso fique realmente fixo à cabeça da boneca, tá? Esse é o trabalho de agora, vou fazer e já volto pra gente fazer a sobrancelha. Então, aqui, olha, aqui com o cabelinho já pronto, dá pra gente fazer a sobrancelha da boneca, tá bom? Então, eu vou entrar com a linha aqui pelo cabelo e vou sair aqui, deixa eu ver, nessa nessa aqui, ó, 2 carreirinhas acima do olho, aqui em cima, tá? Alinhado com essa ponta aqui. Então, veja, eu vou entrar aqui por cima, pelo cabelinho, e vou sair aqui em cima do olhinho. Deixa eu só ver se eu consigo sair sem segurar lá de outro jeito. Deixa eu ver, 1, 2, ó, saiu aqui. Tá? E aqui eu vou fazer uma leve inclinação, tá? Para que ela fique de ladinho assim, ó. Então, eu vou entrar com a minha linha na carreira de baixo, aqui no finzinho do olho, tá? Não vou até o fim do cílio, eu vou até o fim do olhinho, mais ou menos, na carreirinha de baixo. Vou sair só num ponto qualquer ali na frente, pra ter ideia se o tamanho tá bom, se assim tá ok, tá? Deixa eu só ver aqui. Olha, pra mim tá de bom tamanho, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, tá? Então, é só levar essa linha lá pro outro lado, você já tem uma ideia aqui, ó, que tem que ser nessa mesma linha, só que, na verdade, essa linha tem que sair aqui, certo? Então, eu vou entrar com ela aqui no mesmo ponto, só pra sair um pouquinho mais aqui pra frente. Aqui. Opa, o bracinho tá enroscando. Aqui, e vou fazer a mesma coisa, inclinando ela uma carreira pra trás, pra baixo, tá? Deixa eu só ver se esse tamanho tá bom. Deixa eu sair aqui num pontinho qualquer. Daí você vê se tá de acordo, tá harmonizado com o seu rostinho, se estão do mesmo tamanho. Aí é só trazer o fio de onde tudo começou, cortar e arrematar. E assim finalizamos essa segunda parte da Maria Lívia. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, deixa aqui o seu comentário, fala para mim, vamos conversar. Vamos conversar o que está mais te agradando na Maria Lívia, o que você teve dificuldade para fazer, né? Vamos trocar uma ideia aí. Se tem alguma coisa que não ficou entendido, para que eu vá melhorando à medida que eu vá filmando para vocês, que eu vá gravando os passo a passos. Se você fala assim, Tati, isso aqui poderia ser melhor explicado, deixa aí seu feedback. Eu recebo com o coração muito aberto, tá? Porque a gente melhora a cada dia, né? Eu não nasci sabendo fazer vídeos, enfim, eu ainda tô aprendendo muito, tenho muito que aprender e eu conto com a colaboração de todos, tá bom? Então é isso, segunda parte finalizada. Volto rapidinho com a terceira parte, onde a gente vai vestir a Maria Lívia, tá? Então é vestido, sapato e a bolsa. Na terceira parte, que eu prometo não demorar. E se não deixou seu like ainda, vamos aí, deixa seu like, ajuda a Tati aqui, porque esse canal tá crescendo com a sua ajuda. Este canal tá crescendo porque você assiste, porque você curte, porque você compartilha, porque você se inscreveu. E isso faz com que o YouTube entenda que este conteúdo pode ser importante para mais pessoas e aumenta a distribuição dos vídeos. Então, e a recomendação também. Então, um beijo enorme no seu coração e volto já já com vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!